do Senhor Jesus Cristo, nos dê do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos um tempo em oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos percorrendo o caminho com Jesus. Domingo passado, estivemos com ele em Nazaré, sua terra, onde no sábado ele foi com os discípulos e começou a ensinar. Fez seguramente uma bela pregação, um ensino extraordinário, mas a comunidade onde ele viveu, cresceu, por 30 anos, não aceitou Jesus como pregador. O homem cheio de sabedoria não é o que nós queremos aqui. Nós queremos aquele amigo que convive conosco, que participa comumente da nossa vida, mas um cheio de sabedoria não nos interessa. Rejeitado na sua própria comunidade, a gente pode imaginar Jesus se intimidando, diminuindo a força e o impacto para o anúncio. E hoje nós vemos neste trecho do Evangelho, que ocorre imediatamente após aquela cena. Lá, domingo passado, nós paramos no versículo 6 do capítulo 6, e hoje nós começamos imediatamente no capítulo 7, capítulo 6, versículo 7 até o 13. Vamos lá? Tome aí no seu folheto, é um texto, continuação imediata daquela cena de rejeição lá em Nazaré.
Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. pronto. Se pensavam que iriam intimidar Jesus, se pensavam que iriam diminuir a força do anúncio da parte de Jesus, se enganaram. Ele sai de Nazaré, chama os 12, e ele que com os 12 era uma equipe, agora com os 12 se tornam 7 equipes. Chama os 12, envia os 2 a 2, e ele mesmo sai também pregando. 6 equipes de pregadores, 2 a 2, mais ele, 7 equipes de pregadores. Chamou-os e enviou-os, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Aquele mesmo espírito impuro que tomou o coração da comunidade de Nazaré e que fez com que rejeitassem a Jesus. Esta nova etapa da vida de Jesus, ela aparece reformulada a partir da consolidação da rejeição, a partir do ambiente de rejeição que ele enfrenta na própria família, nos próprios parentes, na comunidade, e depois vai alargando essa rejeição, como vimos já nos domingos anteriores. Os fariseus, os mestres da lei, vindos de Jerusalém, lá para o ambiente da Galileia, que mobilizam um processo de rejeição a Jesus. Ele enfrenta a rejeição sextuplicando a equipe. Ele agora em mais 6 equipes, enviados com poder sobre os espíritos impuros. Quem se sente cristão, quem se identifica como cristão, tem que necessariamente sentir-se todo dia e a vida inteira. Quem se sente e se identifica como cristão tem que sentir-se todos os dias e a vida inteira chamado e enviado por Jesus. Ou então não é cristão. Ser cristão é um elemento constitutivo da identidade, da vida que você enfrenta, para hoje, para as questões que você enfrenta hoje, para as alegrias e tristezas de hoje, para os problemas de hoje, para as conquistas de hoje, ou para a normalidade sem graça do cotidiano de hoje. Chamado e enviado, mas cuidado, com o poder para enfrentar hoje, na realidade de hoje, amanhã chamado e enviado para a realidade de amanhã, mas com poder sobre os espíritos impuros. Não há chamado e enviado se não há um empoderamento para o enfrentamento daquilo que se opõe ao reino. Jesus chama e envia os discípulos e também faz recomendações. O que levar e o que não levar? Vocês, esposas e esposos, pais e mães, vô e vó, crianças, adolescentes e jovens, o que levar e o que não levar quando chamado e enviado por Jesus para a realidade concreta que você enfrenta hoje? Para os discípulos ele recomendou: não leveis. Vamos lá? Versículo 8. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. Curioso que diz nada pelo caminho. Depois é como se o que pudesse levar fosse não elemento importante. Está dentro do nada pelo caminho. Não levassem nada para o caminho, a não ser, leiam, um cajado,
nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Espere lá. Não levassem a não ser um cajado. A lista, ela se divide em do que não levar e do que levar. Não leve nem pão, nem sacola, nem dinheiro. O pão, a sacola e o dinheiro representa a preocupação com as necessidades básicas. Aquele tipo de gente estressada que trabalha e luta, mas a vida dele está toda esgotada. Aquele tipo de gente que a vida dela está toda esgotada no faro com o básico. Ela não dá conta de abstrair e sair disso. Está sempre no básico. E é preciso elevar o espírito, dizer, olha, vamos enfrentar, vamos ao essencial da vida, que o básico a gente providencia, o básico virá. É preciso elevar o anseio na busca. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura não esgote a sua vida somente com o básico. Eleve-se em busca mais. Voltando para casa hoje, não volte para casa só para o básico, a sua camazinha, o seu conforto no seu quarto, a sua comida pronta, o que você gosta, o que você não gosta. Seja alguém mais elevado, abstraia-se do básico. Desculpem, mas tem filhos, e sobretudo nós homens, que queremos que o mundo viva para os nossos caprichos. As mulheres sabem disso melhor do que nós. Se falhassem a dosagem naquele temperinho, naquele trenzinho, o mundo acaba para nós. Tem gente que esgota a vida dela no básico, e o mundo tem que funcionar para ela para o basiquinho. Isso existe? Isso existe? Em nossas casas isso existe? A gente precisa aprender a elevar-se, tirar e transformar todo mundo por conta do básico. Jesus, é muito interessante Jesus recomendar isso aos discípulos. Também nós padres podemos transformar nossa vida toda moldada no básico, pão, sacola e dinheiro. Jesus fala, não, pode levar o cajado. Para que o cajado? O cajado é uma ferramenta de proteção dos ataques do lobo, do ladrão, do mercenário. Pode levar um cajado. O cajado aqui, como os discípulos são enviados como pastores do rebanho, o cajado não é para o discípulo proteger a si mesmo, mas é para conduzir o rebanho. Aqui não é uma arma, aqui é um ponto de apoio para a ovelha fraca, é perna para a ovelha manca. O cajado é perna para a ovelha manca, o cajado é apoio para a ovelha cansada e abatida, o cajado é vigor para a ovelha que está tendo dificuldade de dar passos. Aqui é muito diferente da linguagem de uma arma para se proteger. Aqui é uma ferramenta de apoio à ovelha fraca. Versículo 9. Mandou duas recomendações ainda muito curiosas. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. Então, as três recomendações do que pode levar. O cajado, para ser ponto de apoio para a ovelha fraca. O Papa, eu vivo repetindo isso. O Papa Francisco disse para os bispos que usam o cajado, que o cajado serve para, na frente do rebanho, acalmar a ansiedade da ovelha apressada demais, dizer para ela, vai devagar. O cajado serve para, no meio do rebanho, apoiar a ovelha cansada, e atrás do rebanho para protegê-la dos ataques. Você, como pai e mãe, esposa, se coloque com esse cajado na mão. Mas ele tem uma recomendação fantástica que serve para nós padres,
para os bispos, mas serve também para um pai e mãe de família, para uma esposa, para um esposo. O cajado aqui, que é símbolo da autoridade sua, diz o Papa Francisco: se a ovelha não está dando lã e leite, o cajado não é para espancá-la, é para conduzi-la a um trato melhor. Melhore o trato. Se no seu casamento e na sua família a ovelha está abatida, não está rendendo, não está dando lã e leite, não é com o cajado espancando-a que vai melhorar, que vai render. É para conduzi-la a uma pastagem melhor. Melhor o trato, melhor a fonte da água pura. Gente, isso tem consequências tão profundas, tão espirituais, tão místicas, mas também tão concretas para a vida nossa de pregadores, mas também para você, pai, mãe, esposa e esposo. Estão entendendo? Está dando conta de aplicar na sua vida? Isso é muito importante. Claro que um recorte nesse texto, nós pregadores que às vezes transformamos a pregação, que o resultado da pregação é se consegue arrancar do rebanho dízimo e oferta. Diz o Papa Francisco: lã e leite não é dando pancada, é melhorando o trato. Prepare melhor uma pregação, alimente melhor o rebanho. Ele tem uma intuição muito jesuíta, muito de discernimento, muito perspicaz. Eu gosto muito disso. Então, leve o cajado, leve sandália e túnica. O cajado, eu já disse, ponto de apoio para os caminhos tortuosos do pastor e do rebanho. Sandália, liberdade, para que nenhuma situação te aprisione, para que você entre e saia a hora que precisar. A sandália representa isso. E a túnica, que é símbolo da veste batismal para nós cristãos, que é símbolo do revestimento da graça. Proteja-se com a graça de Deus, por isso não leve duas túnicas, leve só uma. Conte somente com a graça de Deus te revestindo, mais nada. Bonito isso, né? Cajado, apoio; sandália, liberdade; a túnica, a graça te revestindo. Isto não é simples. Na maioria das vezes a gente prefere o contrário. Deixa de levar o cajado e leva a sacola com pão e dinheiro. E mais túnicas, e mais túnicas, e mais túnicas, e mais túnicas. A tentação nossa é de consumir nossa vida com pão, sacola e dinheiro, e mais túnica, e mais veste. E Jesus diz o contrário: um cajado, uma túnica, sandália, que representa ponto de apoio, liberdade e o revestimento da graça. Peça isso para a sua casa hoje, para o seu casamento, para a sua família. Peça ao Senhor para dar conta de entender em que medida você precisa gastar sua energia com coisa mais elevada e não ficar só no faro das coisas básicas. Eu gosto de cozinha. Eu tenho uns amigos com quem eu tenho liberdade, padres, de falar. Tem uns que você faz a comida, antes dele olhar a comida, ele já diz assim: não tem uma pimentinha, não tem uma farinhazinha. Tudo que você faz, a pessoa está de olho no que falta. Isso existe? Você pode se matar para organizar a refeição para o marido, para a esposa, para os filhos. Eles estão de olho no que falta. O diacho nem olhou. E é preciso ter coragem de pegar o cajado e dizer: respeita. Como que está pronto? Da próxima vez, vem ajudar a trabalhar na cozinha, porque a gente constrói junto, mais próximo do seu capricho. Não?
Porque senão a pessoa acha que no direito ela tem de sentada por todo mundo por conta do faro dela, do básico. Isso é mística, isso é espiritualidade, isso é qualidade ética para as pequeníssimas coisas. Gente que se aborrece o tempo inteiro porque faltou pequena coisa para o faro, é gente que nunca vai progredir, nunca vai ter liberdade. Ela é aprisionada, não tem sandália, ela é aprisionada no faro das coisas básicas, escrava das coisas básicas, ela não tem sandália para a liberdade. Ela até tem dinheiro para pedir o iFood, mas ela não tem sandália para se libertar da escravidão dos caprichos dela. Estão me entendendo, gente? Está entendendo a gravidade da aplicabilidade desse evangelho? Tem dinheiro, mas não tem liberdade, porque é sempre escravo dos caprichos, das coisas básicas. Tem muita roupa no armário, mas não tem a túnica da graça. Cuide-se, cuidemos de nós. O que vem agora é bem mais difícil. Prepara-te. Vamos lá? O que vem agora é difícil demais de pregar. Eu digo para vocês que todos os anos, quando cai esse evangelho, eu fico uma semana antes e uma semana depois, assim, muito mexido, porque o que vem agora não é simples de falar. Não é simples de escutar também, eu tenho certeza. Versículo 10. E Jesus disse ainda, leiam: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Espere lá, isso significa que nós pregadores do Evangelho não podemos fazer da pregação do Evangelho, em Lucas, Jesus fala, não fiqueis de casa em casa, procurando o melhor conforto, o bem-estar, a melhor comida, o melhor lanche, o melhor lugar para viver, a comodidade. Não fiqueis de casa em casa. Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Viva ali, seja inteiro ali. Ali. Não transforme porque você trabalha, porque você prega o Evangelho, porque você é pai e mãe, você tem direito dos seus mimos e caprichos reivindicados à exaustão o tempo inteiro. Não, fique ali, naquela casa. Versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. A sandália, a liberdade. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar. O critério para a pregação do Evangelho não é se as pessoas estão a fim de receber o pregador e escutar a pregação do Evangelho. O critério não é o like, não é quanto tem de aprovação, de reconhecimento pelas massas, pelas turbas. O critério não é esse. A pregação do Evangelho não se valida pela simpatia e afeição dos ouvintes. Há lugar em que você vai chegar e vai ter gente que não te recebe e nem quer te escutar. Tanto para nós pregadores, mas também para você na sua missão de pai, mãe, esposa e esposo. Tem quem não te quer escutar, não te quer receber, te acolher. Como lidar com isso? A liberdade da sandália, sair, não merece o conteúdo do Evangelho quem não recebe, quem não quer escutar. Por quê? Porque o receber e o escutar é que moldará a realidade nova do reino dos céus. O receber e o escutar moldará a realidade nova do reino dos céus. A realidade velha é aquela na qual a pessoa já está, fechada sobre si mesma,
no faro das coisas básicas e baixas, sacola, pão, dinheiro, sacola, pão, dinheiro, túnicas e roupas e mais roupas e mais roupas, faro das coisas básicas, tanto da parte do pregador quanto de quem acolhe. Quanta gente não pode escutar uma pregação porque tem que arrumar a casa, arrumar os armários das roupas que nunca usam quase, porque tem demais. Quanta gente que não tem tempo para escutar a pregação. Tanta gente que tem pressa para uma pregação acabar logo, para ir cuidar da sacola do pão e das túnicas e dos sapatos. Para experimentar da parte de Jesus, e agora vem a parte difícil da pregação, porque a obra de Jesus é a mesma obra que ele delega para a igreja. A igreja deve realizar no mundo a mesma obra que Jesus realizou. Olha o que vem, versículo 12. Então os 12 partiram. Espere, para que você não receba da igreja a poeira dos pés como testemunho contra você, você acolhe a igreja, e a igreja tem direito e obrigação em mexer na sua vida em 3 coisas. Repito o raciocínio: para que você não fique com a poeira, para que a igreja não te dê poeira e você se alimente de poeira e consuma a sua vida com a poeira dos pés como testemunho contra você, a igreja precisa entrar na sua vida como Jesus, porque a obra da igreja é levar Jesus, e levando Jesus, 3 realidades têm que ser mexidas. Onde Jesus entra, por ele mesmo ou através da igreja, 3 realidades precisam ser mexidas. Versículo 12. Então os 12 partiram. Primeiro, e pregaram que todos se convertessem. Esperem. Primeira coisa, onde Jesus entra, por ele mesmo ou pela pregação da igreja, inaugura-se um tempo novo de pregação que conduz à conversão, pregação que conduz à metanoia, a mudança de mentalidade para mudança de meta. A palavra conversão em grego, metanoia, é mudar a mentalidade para mudar a meta. Onde Jesus entra, você precisa ter coragem de mudar a mentalidade para mudar suas metas. Não adianta ter metas inatingíveis ou metas extraordinárias se a mentalidade não corresponde às possibilidades de alcance da meta. Isso é muito comum nos jovens, muito comum nos jovens. Jovens que têm sonhos, mas quer o conforto, quer o celular e o sofá, de preferência no quarto dele onde ninguém se mete. Mãe termina de fazer a comida, deixa aí que depois eu como a hora que eu quiser. E se ela não for lá toda hora dizer coma, o bichinho nem come. E aí, isso vai acumulando frustrações, medos, inseguranças. Aí o jovem, a mãe traz o jovem para conversar com o padre e fala dos sonhos, mas acha que não vai alcançar. É lógico, com vida deitada num sofá e celular à mão, não vai alcançar meta nenhuma. Se a sua meta não é compatível à disposição do suor que você vai derramar para alcançá-la, esqueça a sua meta, mude a meta. A meta e a mentalidade tem que ter uma proporção no vigor do corpo, para o corpo esforçar-se para chegar lá. Mente e meta e um corpo inteiro voltado para a meta. Conversão é isso, é unir mente,
corpo e meta. Isso é que é conversão. Primeira coisa, onde Jesus entra, ele vai mexer na sua meta. A pregação vai operar você, vai reconfigurar a sua meta e a sua mentalidade. Primeiro. Segundo, duas consequências. Versículo 13: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Pronto. Onde Jesus entra, por ele mesmo, eu repito, ou pela pregação da igreja, vai haver metanoia, mudança de mentalidade. Agora, gente, tome cuidado com uma coisa. A maioria de nós, quando escuta alguém usar o verbo converter-se, fulano converteu, significa que foi na igreja ou passou por uma experiência forte de Deus, ou uma experiência mística, ou às vezes até mágica, e mudou de um tipo de comportamento para outro tipo de comportamento. Passou de uma religião para outra religião, de uma igreja para outra igreja. Conversão não é isso. Conversão é entrar numa relação com Jesus, onde, a partir do encontro com Jesus, ele vai moldar sua compreensão das coisas permanentemente e vai ajudar você permanentemente a compreender a meta fundamental da sua vida, a prioridade fundamental com a qual você deve ocupar-se na sua vida. Conversão, muito mais do que um ato, é um processo. Eu quero ser pai de um modo novo. Eu quero ser esposa e esposo, mãe de um modo novo. Eu quero que Deus me dê a graça de viver a minha missão de pai, de esposo de um modo novo. E eu vou ter que cuidar disso a vida inteira. Cultivar hábitos novos, espiritualidade nova, vida de oração de um modo novo, para que eu dê conta de ser pai e mãe ao modelo do que Cristo apresentou para mim, a meta. Está entendendo? Então, conversão, mais do que um ato, é um processo. E quando há esse processo novo que inaugura você numa abertura para a compreensão a partir de Cristo e a meta a partir de Cristo, os espíritos, os demônios são expulsos e as enfermidades são expulsas. Aqui tem vários médicos e médicas, profissionais da saúde. É muito comum nos convites de formatura para medicina, uma frase do filósofo grego que diz: antes de começar a tratar da saúde do paciente que te procura, antes de apresentar a ele o itinerário terapêutico de tratamento da enfermidade, pergunta se o paciente está disposto a deixar os hábitos que o tornam doente, não é isso? A ideia é essa, não é? Não é isso? Com Jesus é a mesma coisa. Antes de expulsar o demônio e curar a enfermidade, vamos mexer na metanoia, vamos mexer na mentalidade para mudar a mentalidade e a meta, para tirar os hábitos que te deixam doente, pelo demônio ou pela enfermidade. Quer dizer, a saúde que você procura, está onde? Aqui. Na forma de compreender as coisas. O poder sobre o mal, o poder sobre o demônio. Uma reza poderosa, é cheio disso na igreja. Reza poderosa para afastar o demônio. Gente, a melhor forma de afastar o demônio é conversão, mudança de mentalidade para mudar a meta. É a única forma, que não fica toda hora jogando um trenzinho para ele afastar, não. Joga o capeta no precipício do inferno e deixa ele para lá. E vá viver sob a primazia da graça. Pronto, amém?
Reage! Reage! Eu quero, Padre, que você me dê uma bênção para eu ter saúde. Tá bom, irmã, irmão, vou dar uma bênção para você ter saúde, mas esta bênção precisa vir acompanhada da sua disposição em ouvir a pregação da igreja que mude a sua mentalidade, a sua meta para a enfermidade sair. Porque você já mudou de médico tantas vezes, já mudou, não é? De terapeuta tantas vezes, mas todos os médicos, psicólogos e psiquiatras que já trataram de você, já disse a você: olha, infelizmente, tudo que a gente podia fazer por você já fizemos, mas você não se ajuda. Não é uma das coisas que vocês mais dolorosamente dizem para o paciente, quem é médico aqui? É a coisa mais dolorosa que nós padres temos que dizer para alguém. Olha, por você me desculpe, mas eu não vou pedir para o capeta sair, porque o problema aqui não é capeta, o problema aqui é uma mentalidade estúpida, sua, que você reivindica o direito de ficar nela, assentar-se nela, acomodar-se e conformar-se com esta visãozinha medíocre, com esse faro baixo, de pão, sacola, dinheiro e muita túnica, nas coisinhas e confortos daqui. Sai desse faro de coisa básica, alcance uma compreensão a partir de Cristo e uma meta a partir de Cristo, alce uma projeção a partir de Cristo, que a sua mentalidade te conduzirá para lá. Não é capeta e nem doença que está te impedindo, é uma forma de compreender e uma meta que precisa ser mudada. Está entendendo, minha gente? Se não tiver, a hora que terminar a missa, proste-se aqui dentro da igreja e fica pedindo o Espírito Santo até que Ele te dê a graça de compreender isso, porque senão não adianta. Vai mudar de pregador e vai mudar de médico. Além de mudar de médico, agora vai começar a mudar de pregador, mas não vai mudar de mentalidade. Mude de mentalidade. Amém? Reage! Reage! Da parte de Deus, a gente pode dizer sem nenhum medo: Ele já fez tudo para colocar você na projeção para a realidade plena. A segunda leitura de Paulo aos Efésios, eu amo, porque Paulo usa os verbos todos no passado. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Em Cristo Ele nos escolheu, desde antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor, e não na lei, no medo, no pavor, mas no amor. Um Deus que olha no amor. Ele nos predestinou, olha a meta. Antes da fundação do mundo você foi predestinado, não segundo a lógica das doutrinas do Espiritismo, mas segundo a lógica do coração do Pai que te olha no amor. Te predestinou, versículo 5 da segunda leitura, leia comigo: para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Olha a meta: para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Olha os verbos todos no passado: graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Versículo 7, brada, reage, proclama isso com voz forte, igreja: pelo seu sangue nós somos libertados. Firma, igreja. Nele as nossas faltas são perdoadas. Firma, igreja. Segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou profusamente sobre nós. Deus derramou já a sua graça profusamente. Da parte de Deus Ele já providenciou tudo. Não é nem capeta e nem doença que está te atormentando, mas uma necessidade de escutar a pregação que mude a sua mentalidade para mudar a sua meta. Está claro isso? Não é mágica. Deus já providenciou tudo. Profusamente a riqueza da sua graça derramada sobre nós. Continua o versículo 8. Abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Sabedoria, compreensão larga das coisas. Versículo 10. Firma. 9. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Desculpe, é o versículo 9. Vamos juntos de novo retomar. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo. Então a finalidade da pregação é ajudar você a conhecer o mistério da vontade de Deus. Ele nos fez conhecer, verbos todos no passado. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente, que de antemão determinou em si mesmo. Brada, para levar à plenitude firme, igreja, o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. De vez em quando eu prego esta redenção de Cristo sobre nós, para fazer-nos viver bem a graça de uma vida abençoada aqui, de uma conversão, de uma harmonia, de uma felicidade ainda que passando por tribulações. Aí tem alguns irmãos, especialmente os comentários na internet dizendo: padre, lembre-se que o reino de Deus não é deste mundo. Paulo diz: olha, a obra de Cristo foi determinada em Deus mesmo, levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus, tudo que está sobre a terra. Portanto, o reino de Deus não é daqui, mas quando o senhorio de Deus se estabelecer, tudo fará parte do reinado e do senhorio dele, inclusive aqui. O reino não é deste mundo, mas este mundo se submete ao senhorio de Deus e não escapa. Tudo que está nos céus, tudo que está sobre a terra, estará sobre o senhorio de Deus. O problema é que você não deixa tudo que está na sua mente ficar sobre o senhorio de Deus. Você quer continuar pensando ao modelo antigo dos seus sentimentos, ressentimentos, traumas, prejuízos, de uma precária formação que você teve. Você prefere o modo antigo. Eu sou desse jeito, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Meu temperamento é assim. Nós homens gostamos disso. Sempre foi assim, meu pai era assim. Sai disso, sai desse atraso. Herde de seu pai, dos seus antepassados, uma coisa mais nobre do que vício e mania. Amém? Vai, reage. Reage. Seu pai te deu uma herança maior do que vício e mania, deu-te a vida. Sua mãe te deu a vida. Projete-se para o eterno e sai desse faro de coisa básica, querendo que todo mundo fique por conta de você, até Deus, por conta de pão, sacola e dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar mais remédio, para continuar doente do jeito que está sempre doente, porque os vícios e as manias te devolvem sempre para as mesmas doenças. Não é não? Não é não? Amém. Estou alterado.
Eu fico muito alterado. Claro, ou a igreja cria coragem desse tipo de abordagem, isso supõe nós pregadores termos coragem de falar assim, mas supõe também vocês ouvintes criarem coragem para uma abordagem assim. Ou a gente vai ser uma religião para repetição da mesmice. No Salmo 84, o próprio Deus fala que a verdade, o amor, a justiça e a paz se abraçarão. Verdade sem amor não é verdade. Amor sem verdade não é amor. Justiça sem verdade, sem amor e sem paz não é justiça. Paz sem justiça, sem amor e sem verdade não é paz. São 4 realidades: verdade, amor, justiça e paz, concatenados assim numa engrenagem, sem ambiguidade e contradição. Peça ao Senhor hoje para dar a você a graça de um enfrentamento novo, para inaugurar o tempo novo do senhorio de Cristo que chega até você através da igreja, da pregação da igreja. Peça a Jesus para que você entre nessa nova realidade do reino de Deus que chegou. A sua conversão é o sinal de que o reino de Deus chegou. Os demônios expulsos e as enfermidades curadas é a expressão de que sua conversão já está em ação. A sua conversão inaugurou de verdade uma realidade nova que cala o demônio e cala a enfermidade do corpo e da alma. Incline a sua cabeça, estabeleça um diálogo profundo com o Senhor e peça dele a graça de você dar a você uma oportunidade de vida nova em Jesus, segundo o mistério de sua graça benevolente. Fale, reze do seu modo com ele. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar? Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. A conversão, a metanoia, o meu pensar, o meu falar. O meu pensar, o meu falar. O meu sentir, o meu agir. O meu sentir, o meu agir. De pé, elevando as mãos para os céus, canta. Espírito, Espírito Santo de Deus. Canta, igreja.
Espírito Santo de Deus. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque com o Pai e o Espírito Santo, o Senhor possibilita todas as condições para que eu viva, para que nós vivamos uma realidade nova do reino dos céus que chegou. Obrigado, Jesus, por enviar a igreja, pela pregação, ela realiza a realidade nova do reino, a nossa conversão, expulsa os demônios, vence toda a enfermidade, e inaugura o tempo novo do amor, da justiça e da paz, da verdade, do seu amor em nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor criou as condições para esta vida nova. Pelo seu sangue derramado, por sua morte na cruz, eu posso ter uma vida nova. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Agradeça, louve o Senhor num tempinho pela vida sua, pela compreensão nova das coisas, pelo firme propósito de viver de um modo novo, segundo o Evangelho e a pregação do Evangelho. Agradeça, porque todo o mal espiritual e físico é vencido no poder da vida nova que Cristo te dá. Agradeça e transborde de gratidão, dirigindo a quem está do seu lado com um abraço carinhoso. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Vejo manifestar o poder da criação, nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Vamos cantar? Quero te dar a paz. Levante a mão, mande essa paz para sua casa. Erga a mão e mande essa paz. Cante essa paz para sua família, para quem está longe. Cante essa paz para o seu trabalho, do meu Senhor, para o mundo inteiro, para quem está sofrendo. com muito amor.